Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Sorveteiro Raiz. Eu sou o Edu e eu ajudo pessoas do básico ao avançado a se tornarem um sorveteiro profissional. E no vídeo de hoje a gente vai falar como que a gente cria uma receita do zero, como é que a gente começa a fazer uma receita, o que a gente tem que pensar, por qual caminho a gente vai até a gente de fato conseguir finalizar a nossa receita. Aqui eu vejo muita confusão, a pessoa por onde eu começo, quais são os ingredientes que eu vou começar, qual que é o processo que eu devo fazer. Então eu coloquei num mapa aqui, eu quero mostrar para vocês de uma maneira bem simples, vou exemplificar como é que a gente faz quando a gente vai criar uma receita. É assim que eu trabalho e é assim que eu ensino os alunos, é assim que funciona muito bem. E por que que você tem que seguir essa sequência lógica para você fazer a sua receita? Porque senão não rola. Às vezes você está pensando em um produto que você não vai ter o processo correto para ele, esse produto que você está pensando não é para o seu cliente, não vai servir para a estratégia de venda que você está fazendo, então não adianta nada. Tá? Não adianta nada você ter um produto que ele é bom, mas você não consegue vender. Então a gente, antes de fazer uma receita, tem que olhar tudo ao entorno, como a gente deve fazer, quais são as ferramentas que a gente tem disponível, qual o caminho que a gente vai para a gente decidir a melhor alternativa. Né? Então, por exemplo, eu não tenho pasteurizadora. Quando eu for pensar em fontes de gordura, eu já tenho que ter alguns probleminhas, eu já tenho que saber, cara, para onde que eu vou? Qual fonte de gordura eu posso usar? Porque eu não tenho a pasteurizadora. Quanto tempo vai durar o meu sorvete? Tudo isso, por causa de um maquinário, tudo isso interfere, tudo isso muda. Então a gente tem que seguir pelo menos uma regra, né, pelo menos uma sequência lógica para fazer a sua receita do zero. Beleza? E olha, quando a gente faz o sorvete a primeira vez, o que a gente menos tem é segurança. Né? Ainda mais se você não estudou, se você não aprendeu. E vou mais além, mesmo que você já tenha aprendido a fazer sorvete, já tinha estudado balanceamento, como se faz, você está fazendo a primeira vez. A primeira vez a gente sempre está um pouco inseguro. Então, quanto mais um caminho pré-definido a gente ter, melhor vai ser. Tá bom, galera? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, clica aqui, se inscreva, tá bom? Siga esse canal, curta o nosso conteúdo, comenta, compartilha, manda pro seu amigo, que isso ajuda muito a gente, tá bom? E se você se inscrever aqui e ativar notificações, toda vez que sair um conteúdo novo do canal, sair um vídeo novo, você vai ser avisado com antecedência. Se for uma live, você vai ser avisada no momento, tá bom? Então clica, se inscreve e, se possível, ativa notificações. Vamos lá, então vamos começar. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma regrinha que eu uso, ó. Então eu uso esse mapa a hora que eu vou fazer uma receita, a hora que eu vou começar a minha receita do zero, ó. A primeira coisa, ó, o que eu tenho que pensar na hora que eu vou criar essa receita? Primeiro eu tenho que escolher o tipo de produto. Então olha quantos produtos eu tenho disponíveis para mim fazer, quantos tipos diferentes de gelados comestíveis eu posso fazer, eu posso criar na minha sorveteria, na minha fábrica, que seja. Primeiro, eu posso fazer um açaí. E dentro do açaí eu tenho várias maneiras de fazer o açaí. O mais comum é um açaí prêmio, ou seja, um açaí com pelo menos 40% de polpa na formulação, ou um açaí econômico com 20% de polpa na formulação. Isso é uma regra de ouro? Não. Se você for, por exemplo, quanto mais para o norte você for, quanto mais para a região do açaí você for, maior tem que ser a sua quantidade de polpa na receita, porque o pessoal lá está acostumado com açaí bem mais puro, um açaí diferente do que a gente faz aqui. Então, se você chega lá com uma receita, por exemplo, uma receita econômica, que pode levar 20, 25% de polpa, eles não vão gostar porque não vai ter sabor. Então, existem as variações de acordo com a região que você está, tá bom? Mas, via de regra, tem o prêmio e tem o econômico. Ah, não, eu quero fazer um sorbet. O sorbet, qual sabor eu vou fazer? Esse é aquele tipo de sorvete. O sorvete, para quem não sabe, é aquele sorvete que não tem nada de leite na sua formulação, não tem nenhum componente lácteo. Então ele se encaixa também, por exemplo, pessoal vegano. Esse tipo de sorvete, se você for fazer do jeito tradicional, com fruta, não existe uma calda base balanceada que sirva para todos. Por quê? Porque cada fruta tem a quantidade para colocar na receita. Então, por exemplo, eu quero fazer um sorbet de manga. Eu vou colocar 50, 60% de manga na minha formulação. Vai dar um baita de um sorvete. Se eu for fazer um sorvete de limão, usando o suco de limão,
eu vou colocar 12, 15% de suco de limão no máximo na minha receita. Então olha a diferença. Não tem como ter a mesma receita para o manga e para o limão. Então se eu vou fazer esse tipo de sorvete, primeira coisa eu tenho que definir quais são os sabores, qual é o sabor que eu vou fazer de sorvete, para depois eu conseguir montar a minha receita, tá bom? Aí você tem o sorvete soft, aquele sorvete expresso de máquina. Aqui eu vejo muita gente comprando só a caldinha pronta, aqueles bagzinhos lá, e cara, você vai ter o mesmo sorvete que todo mundo. Você vai ter aquela casquinha de 2, 3, 4 reais, você nunca vai conseguir subir o preço, porque é o mesmo sorvete de todos, um sorvete bem mais ou menos, e não tem nada de diferente. Agora, se você for fazer a sua calda soft, já é outra pegada. Quando você consegue criar sua calda balanceada, certinha, aí você está muito acima. É totalmente diferente um sorvete com essa caldinha pronta e um sorvete com uma boa calda feita. O sabor muda, a percepção na boca do cliente muda, a sensação de frio na boca muda totalmente. Então, cara, eu aconselho você sempre a fazer a sua calda. Tá? E outra coisa, você vai ter exclusividade, um diferencial. Se eu for numa maquininha soft em 10 e as 10 usarem as mesmas bases, você é só mais um. Agora, se eu for nessas 10 e você tiver um sorvete diferente, acima dos 9, você já é referência, você tá diferente, você não é mais um, e sim você é, né, uma empresa específica, exclusiva. Então vale muito a pena fazer a sua calda, tá bom? Ah não, Du, eu vou fazer um sorvete zero adição de açúcar. Então eu tenho que entender, pô, como é que eu faço um sorvete zero adição de açúcar? Como é que eu tiro o açúcar da minha formulação? Se eu tirar açúcar, tem um monte de problemas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar substitutos de açúcares que façam a mesma função do açúcar. Então, isso é importante para mim saber como é que eu vou balancear, certo? Quais substitutos eu vou usar? Tem vários, tem alguns mais comuns, mas tem vários substitutos que podem ser utilizados nesse tipo de sorvete. Tá bom? Eu quero fazer um sorvete premium, um gelato. Aqui entra a confusão, né? Muita gente acha que tem que ter uma máquina importada, matéria-prima importada, e não. Claro que você tem que ter ingredientes de qualidade, mas com uma máquina simples você já consegue fazer um gelato tranquilamente, desde que você tenha conhecimento, desde que você saiba como fazer, tá bom? Linha institucional é o sorvete comum. Se você ouvir na internet a galera falar sorvete institucional, é o nome que nós demos, tá bom? Para o sorvete, para a gente diferenciar de um sorvete premium de um gelato. Eu não estou falando que um é ruim ou outro é bom. Eu estou falando que a composição, a formulação é totalmente diferente, beleza? A gente tem sorvetes de palito, aí aqui entra todos, então, todos picolés base fruta, base leite, os esquimos, as paletas mexicanas, ou picolés recheados, por fim, qualquer tipo de sorvete de palito. Nós temos também sorvetes especiais. Então você pode fazer um sorvete proteico, por que não? Você pode fazer um sorvete vegano, você pode criar um fit, um zero gordura, por fim, tem vários tipos de sorvete para você fazer. Então, cara, para a gente começar a formular nossa receita, primeira coisa, eu tenho que saber qual eu vou fazer, qual o tipo do produto que eu vou fazer. Porque depois disso, a gente tem o próximo passo. Então, ó, eu defini qual produto eu vou fazer. Agora eu tenho que ver a especificidade desse produto. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer esse sorvete mais natural, ou seja, eu quero fazer uma linha institucional usando a fruta? Pode, claro que pode, por que não? Então faça um sorvete de morango usando morango. Ah, fruta e leite combina? Claro que combina. Claro, óbvio que combina. Então, assim, faça um sorvete de morango, por exemplo. Eu quero fazer uma pegada mais natural, então eu vou usar mais polpa, vou usar mais fruta, vou usar menos aroma. Então, esse é um caminho. Ah, não, é consumo imediato, é o caso do soft. Por exemplo, o soft é o consumo imediato. Por que isso é importante? Porque até nas escolhas dos açúcares, até na escolha do estabilizante, isso vai importar também. Então, cara, quando eu tenho um consumo imediato, o meu estabilizante não é o ponto-chave. Teoricamente, qualquer estabilizante tende a funcionar. Por quê? Porque o seu sorvete vai ficar pouquíssimo tempo, ele nem terminou de ser produzido, ele nem passou para o congelamento final, você já tomou o sorvete. Talvez até sem estabilizante ele pode funcionar. Então, você já sabe que o estabilizante não é uma parte importante do seu sorvete. Você já sabe também que você não precisa ter um ponto de anticongelamento muito alto. Por quê? Porque o sorvete não vai congelar. Então, um soft, ele saiu da máquina, você toma. Um sorvete comum, ele sai da máquina, a gente leva para a câmara fria, ele tem pelo menos mais 2 dias para ele se congelar totalmente. Então, cara, esse sim
é um sorvete que a gente tem que ter um ponto de anticongelamento mais alto. Agora, o direto, não. Mesmo que seja baixo o seu ponto de anticongelamento, não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer um excelente sorvete. Consumo rápido, em até 2 dias, é o caso de gelaterias. Gelaterias clássicas tendem a fazer o sorvete no dia, no máximo o sorvete do dia anterior. Então, cara, esse é o padrão. Então, também, estabilizante entra, sua fonte de gordura, seu tipo de gordura entra, o seu teor de lactose influencia, tudo isso por quê? Porque é um consumo rápido também. Você consegue fazer um sorvete mais encorpado, um teor mais alto de gordura você consegue fazer, porque ele não vai durar muito tempo. Ele dura 1, 2 dias e já se acabou. Ah não, eu vou pensar em distribuição. Aí a história muda. Porque pensa numa distribuição. A fábrica vai fabricar, fica um tempo armazenado. Ela vai mandar para a distribuidora, fica mais um tempo armazenado. A distribuidora às vezes vai vender para o mercado, fica mais um tempo armazenado. E às vezes o cliente vai comprar e deixa mais um tempo armazenado. Então é um sorvete de longa data. É um sorvete às vezes de 2, 4, 6, 8 meses até ser consumido. E claro, pensando nisso, nesse lado aqui, enquanto do consumo imediato, o estabilizante não é importante, desse lado aqui ele é fundamental. Você ter um bom estabilizante, fundamental, certo? Porque esse seu sorvete vai durar muito tempo. O processo aqui é fundamental. Então a gente tem que avaliar qual é o tipo de sorvete que eu vou fazer, para qual estratégia. Eu gosto de falar aqui, por exemplo, da Basto de Latte. A Basto de Latte é uma empresa que, se você for na gelateria deles, eles fazem sorvete todo dia. Eles fazem o gelato deles todo dia. Agora, você vai no mercado, também tem Basto de Latte. Se você vê as informações, né, os ingredientes utilizados naquele sorvete de mercado, é um pouquinho diferente no sorvete de gelateria. Eu estou falando principalmente na parte de estabilizantes. Né? Então, você entra no de mercado, ele vai ter emulsificante. Por quê? Porque é necessário ter. Senão ele não consegue manter aquele sorvete por alguns meses com uma textura perfeita, manter na mesma textura, sem ter nenhum tipo de defeito. Então, tá vendo? A mesma empresa tem estratégias diferentes de acordo com a especificidade do produto, de acordo com como ela vai vender e quanto tempo vai demorar para ser consumido. Delivery, você tem que pensar nisso também. Olha quantas coisas para pensar. Eu estou na minha loja, o meu sorvete é super cremoso, ele é macio, só que, cara, e aí se a pessoa comprar o meu sorvete, pedir um delivery, eu trabalho com delivery, tem que pensar que eu tenho que montar o sorvete. Ele vai demorar 10, 15, talvez 20 minutos para chegar na casa do cliente, por mais que ele vá em um recipiente térmico, a partir do momento que ele sai do freezer, ele começa a perder temperatura. Então tem que pensar até nisso também para o sorvete não chegar na casa do cliente igual água, né? Para o sorvete não chegar cheio de defeitos. Então tudo isso influencia na hora de a gente fazer a nossa receita. Pô, eu quero um maior valor agregado, então você tem que pensar, cara, nos ingredientes que você vai usar. Claro, ingredientes, pô, você fala, por exemplo, pistache. Todo mundo sabe que pistache é um produto caro. É um produto de alto valor, pistache. E não é à toa que ele é um produto de alto valor. Tá? Então a galera sabe, se você pegar um gelato feito com pistache, todo mundo já sabe que ele vai custar mais. Ele vai ter um alto valor agregado. E a galera paga por isso. Quem gosta de pistache, consome, paga um valor alto em um gelato de pistache ou em um sorvete de pistache. Ou ao contrário, eu quero custo baixo. Não sabe aquelas lojas de atacado que é tudo muito barato? Claro que quando você vai comprar um sorvete desse, um pote muito barato, você não vai exigir muito. Você não vai querer exigir, porque, cara, você sabe, você fala, pô, às vezes você vai lá, não gostei, mas, pô, também paguei R$1 no picolé, paguei uns 50 no picolé, só faltava eu gostar. Então esse é o padrão, tá bom? Escolha o que vocês querem trabalhar. Beleza, galera? Esse é o nosso segundo pilar. Então a gente já viu, ó, qual tipo de produto eu vou trabalhar, e depois nós escolhemos o padrão, como a gente vai vender, quais são as especificidades desse produto. Agora, nós vamos para o nosso terceiro pilar. Então, bem aqui que está bem quente. Vamos lá, nosso terceiro pilar é processos produtivos. Ó. Deixa eu puxar aqui para vocês. Então, ó, processos produtivos. O que eu tenho que avaliar aqui ó, nos meus processos produtivos? Ó? Primeiro, qual processo eu vou fazer? Meu processo é frio? Se for um processo a frio, significa que eu não tenho pasteurizadora. A vigilância exige, e a maioria das pessoas não tem ainda uma pasteurizadora. O que eu falo para você, se você não tem, se organize, se prepare para você comprar uma assim que possível. Enquanto não tem, obviamente, só use produtos lácteos pasteurizados. Você nem vai conseguir comprar sem pasteurização, né? Então, mas só use produtos lácteos pasteurizados.
A outra maneira de fazer é a pasteurização fake. O que é isso? É a pessoa que não tem a pasteurizadora, mas ela vai, que seja numa panela, ela vai aquecer a sua calda no fogão, certo? Até 75, 80 graus, e depois ela vai fazer o sorvete. Já é melhor do que só o processo a frio. Dá mais trabalho? Dá, só que você tem um resultado melhor do que só o processo a frio. Melhor homogeneização, tudo melhora, tá? O processo adequado é pasteurização e maturação. Então, ou seja, você faz a sua calda numa pasteurizadora, depois de pasteurizado, ele vai para uma tina de maturação e fica mais 3, 4 horas nessa tina de maturação, certo? O seu sorvete fica maturado. A sua calda precisa ficar pelo menos 4 horas maturado. Esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor processo para você fazer sorvete. É um processo que vai otimizar tempo, vai melhorar a qualidade, muitas vezes você vai ter economia, principalmente em fontes de gordura, e você vai ter uma validade bem maior, né? O shelf life, seu produto vai durar muito mais se ele passar pelo processo de pasteurização, tá bom? E a mais completa de todas, que aí começa a ter fábrica um pouco maior, que tem isso, é uma pasteurização, mais homogeneização e mais maturação. O homogeneizador é um equipamento que a sua calda passa por uns tubinhos bem finos, e esse tubo faz uma pressão mecânica, como se ele quebrasse as moléculas da sua calda em 10, 20 vezes, em pedaços bem menores. Isso vai melhorar muito a cremosidade, vai facilitar o overrun, tudo mais. Então vale muito a pena e todas as empresas grandes já trabalham com homogeneizador. Tá bom, galera? Então, definir qual produto eu vou fazer, a especificidade e o processo produtivo. Outra coisa, mas eu vou fazer um sorbet, eu preciso pasteurizar? Lógico que não. Tá bom? Então, um sorbet não tem nenhum ingrediente lácteo, não precisa pasteurizar. Agora, eu vou pensar nos meus ingredientes base. Quais são os ingredientes que eu vou usar para fazer o meu sorvete? Então, primeira coisa, eu tenho ingredientes lácteos. Olha quantas opções eu tenho. Eu tenho leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite e composto lácteo. Do qual você usa? Eu sempre ficaria entre esses dois, leite em pó integral e leite em pó desnatado. Soro, só se eu quisesse fazer uma calda muito barata, muito econômica, eu usaria soro. E composto lácteo, não vejo sentido nenhum de usar, tá bom? Já falei muito sobre isso, muitos vídeos sobre composto lácteo. Não é que eu sou contra, é que para mim não faz sentido usar, nem financeiramente e muito menos em questão de sabor, tá bom, galera? Mas são opções para você usar para você fazer o seu sorvete. Definir quais lácteos eu vou usar, agora eu vou para os meus açúcares. Aqui é uma parte importante da sua receita. De acordo com o ponto de anticongelamento que você quer, de acordo com a doçura da sua calda, você vai escolher esses sabores, esses açúcares, né? Esses tipos de açúcares. Sacarose é o mais comum, que é o açúcar comum, e a gente tem mais alguns: dextrose, glucose, maltodextrina, açúcar invertido, mel e, no caso dos sorvetes zeros, substitutos de açúcares. Aqui, eu vejo mudar muito o jogo em calda de sorvete, tá bom? Às vezes só com as trocas aqui, com as substituições dos açúcares corretos, o seu sorvete fica num outro patamar, ele fica numa outra textura. E uma dica, sempre combinar açúcares. Nunca é legal trabalhar com um açúcar só, tá bom? Então sempre trabalhar com pelo menos 2 ou mais tipos de açúcares. Isso favorece muito a nossa receita. Depois dos açúcares, nós temos estabilizantes. Então, cara, liga neutras e gomas, né? E emulsificantes. Então, cara, se eu faço uma pasteurizada, se faço uma calda pasteurizada, eu uso um produto que chama estabilizante, que ele já é liga neutra e emulsificante junto. Então, o mesmo produto, esse estabilizante, é liga neutra mais emulsificante. Se eu faço um processo a frio, eu vou ter que comprar separado. Então, eu vou comprar a liga neutra e o emulsificante e vou jogar esses dois produtos na minha receita. Dá no mesmo, tá bom? Os dois. É a mesma coisa, ou junto ou separado. Agora, claro que existem variedades de ligas, existem variedades de emulsificantes, existem variedades de estabilizantes. Via de regra, estabilizante a quente, ou seja, para pasteurizadora, tende a funcionar melhor do que estabilizante a frio. Beleza, galera? Depois, o outro tipo de ingrediente são as gorduras. Então, nós temos gordura de palma, que é uma gordura vegetal, tá bom?
não é gordura hidrogenada, tá bom, galera? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Gordura de palma não é gordura hidrogenada, são gorduras totalmente diferentes. Nós temos a opção dela em pó e em pasta. Posso usar no processo a frio? Sem problema nenhum, mas dê preferência para gordura em pó, tá bom? Gordura em pasta, posso usar em pasteurizadora? Sem problema nenhum, é a gordura mais utilizada, tá bom? Ela não é uma gordura hidrogenada. Nós temos um óleo de coco, que também é uma gordura vegetal, que tem função bem parecida com a gordura de palma, e nós temos as gorduras lácteas, gorduras mais premium. Qual que é a vantagem de você usar uma gordura láctea? Ele vai primeiro te dar um sabor, então uma gordura láctea carrega o sabor lácteo, que uma gordura vegetal não tem, enquanto uma gordura vegetal boa tem que ser mais neutra possível, uma gordura láctea ela dá um baita de um sabor lácteo, né? E a única desvantagem que eu falaria se você trabalha com produto a longo prazo, certo? Um produto mais para distribuição, uma gordura láctea tem uma menor estabilização a calor, então várias micro variações de temperaturas tende a desandar um pouco mais o seu sorvete. Uma gordura vegetal de palma tende a ter uma melhor estabilização, uma melhor resistência ao calor. Tá bom, galera? E aí, então, eu defini qual lácteo eu vou usar, quais açúcares, quais estabilizantes, qual fonte de gordura. Agora a gente vai para a saborização. Olha quanta opção também eu tenho para saborizar minha calda. Então eu tenho pós-sabor, que é o mais comum. Eu tenho pasta saborizante, certo? Aromas concentrados, concentrados preparados de fruta ou fruta in natura. Lembra que eu falei para você, eu quero fazer um produto mais natural? A gente vai para fruta in natura ou concentrados de fruta. Eu quero fazer um sorvete mais barato, eu vou para um aroma ou um pós-sabor. Aqui, galera, ó, pós-sabor, pasta saborizante e aromas concentrados, os três contêm aroma. Isso aqui é puro aroma, certo? Um aroma concentrado. A pasta saborizante é um produto que contém aroma e o pós-sabor é um produto que contém aroma. Pasta é bom, pó é ruim? Não. Isso não é a regra. A regra é um produto que tem um aroma bom é bom, um produto que tem um aroma ruim é ruim. É que pós-saborizantes tendem a ser muito baratos. Se você compra um pós-saborizante muito barato, obviamente que não vai ser bom, né? Comparação, você compra uma pasta que é mais cara, obviamente ela vai ser melhor. Então sempre, o negócio não é por ser pó ou ser pasta que vai ser bom ou vai ser ruim, é pela qualidade do aroma, é pelo produto que tem lá dentro, tá bom, galera? Então, ó, defini o meu produto, a especificidade, o processo produtivo, os ingredientes base, e agora eu vou começar a iniciar o meu balanceamento. Então, o que eu tenho que pensar aqui, ó, na hora que eu for fazer o meu balanceamento? Primeira coisa, estabilizantes. Item obrigatório para qualquer receita, é sempre por quilo. Então, quando eu for começar a fazer a minha calda, primeira coisa que eu vou colocar é estabilizante. Eu sempre vou fazer sobre 1 quilo. Então, sempre que fazer uma calda, uma formulação, eu sempre preciso balancear 1 quilo só de receita. Qual que é a primeira coisa que eu vou colocar na receita? Os estabilizantes, porque eu já sei o quanto eu vou colocar. Não importa se eu vou usar sabor, fruta, que seja, qualquer coisa. Eu vou usar o mesmo estabilizante, a mesma quantidade, que é por quilo de receita. Então, primeira coisa que eu defino. Depois, eu vou na minha saborização. Então, por exemplo, se eu vou fazer um açaí, cara, eu já tenho que definir qual a porcentagem de polpa da minha receita. Opa, eu defini que é 50% de polpa. Se eu vou fazer 1 quilo, eu já coloquei o estabilizante, já vou colocar 500 gramas de polpa de açaí. Ah, o pós-sabor é 20 gramas, já vou colocar 20 gramas. Por quê? Porque são itens obrigatórios e vai definir tudo. Não, vai definir tudo um sorbet quando você vai usar. Você consegue fazer um sorbet de manga com 40, com 50, com 60% de manga. Por que não? Então, assim, define a quantidade que você vai usar primeiro e já coloca na tua receita. Depois eu vou para os açúcares. Os açúcares, a gente sempre vai começar com um padrão, uma quantidade, e depois a gente muda se for necessário. Como é que eu gosto de trabalhar aqui com os açúcares? Eu coloco em torno de 15 a 20% da receita e depois eu vou modificando se precisar. E que vai definir qual açúcar usar e qual quantidade usar. Nosso valor de PAC pode. Então, para quem não sabe, PAC, ponto de anticongelamento, pode, ponto de doçura. São essas duas siglazinhas aqui que vão definir
qual e quanto de açúcar eu vou usar na minha receita, tá bom? Depois eu vou para os lácteos. Eu já sei que quando vez que eu coloco lácteo, ele vai atuar diretamente na textura da receita. E esses produtos lácteos, pô, Du, então se ele atua diretamente na textura, no sabor, quanto mais melhor, certo? Certo, quanto mais melhor. Só que nós temos um fator limitante. E esse fator limitante sempre é a lactose. Então, o que vai definir na minha receita se eu posso colocar mais ou menos lactose é a desculpa, o que vai definir na minha receita se eu posso colocar mais ou menos leite é a lactose. Então eu não posso atingir 7% da minha formulação. Se eu atingir 7% da receita de lactose, eu posso ter problema, porque é um açúcar muito insolúvel. Então o limite é esse. Cabe mais leite em pó? Veja a sua lactose. Se o percentual estiver ok, beleza, você pode colocar mais, tá bom? Depois eu vou para gorduras. Eu preciso atingir o percentual correto de gordura, de acordo com cada tipo de sorvete. Então, olha, tá vendo como o negócio não é do nada? Ó, então vamos lá, eu escolhi o tipo de sorvete, defini a especificidade, defini o processo, os ingredientes. E agora, se eu for fazer um gelato, eu vou trabalhar com gordura em torno de 10% da minha receita. Se eu fazer uma linha institucional, eu vou trabalhar com 5%. Então, cara, eu tenho que definir a quantidade que eu quero de gordura, qual é o meu produto que eu vou fazer, e aí eu vou adicionar a quantidade necessária, tá bom? E o nosso último ingrediente é água e leite. Sempre esse produto vai ser a composição final da nossa receita. Se eu fazer um sorvete base leite usando leite, sempre vai ser a parte final da receita. Por quê? Porque eu vou montando a minha receita. Então, ó, olha nosso caminho aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Olha o nosso caminho, então, ó. Eu vou montando minha receita, eu coloquei estabilizante. Eu já coloquei a saborização. Eu já coloquei os meus açúcares. Já coloquei meus lácteos. Já coloquei a minha fonte de gordura, que pode ser uma gordura láctea também. E aí, o que sobrar, para mim completar 1 quilo, eu vou colocar de água ou de leite. Então, sempre a água e o leite é a última parte da nossa receita. Beleza, galera? Então, ó, fui no meu tipo de produto, defini a especificidade, escolhi o processo, os ingredientes e comecei a balancear. E como é que eu sigo essa sequência, que eu chamo para mim uma sequência lógica? Como é que eu sigo essa sequência? Primeira coisa, já falei para vocês, mas sempre eu vou balancear a receita com peso total de 1 kg. Isso é mais fácil, porque isso a gente consegue chegar, tá faltando 2% de açúcar. Pô, 2% de 1 kg é 20 gramas, entendeu? Então fica mais fácil. Eu preciso tirar 5% de leite. Você já sabe o quanto vai tirar se for 1 kg. Então sempre balanceie por 1 kg, sempre. E depois é fácil, aí você multiplica por quanto você quer. Pô, Du, mas eu faço 1.000 quilos. Beleza, faz de 1 kg. Quando tá tudo balanceadinho, você faz vezes 1.000 e tá tudo certo, tá bom? E aí que é o seguinte, ó. Após a formulação inicial, a gente vai fazer as correções necessárias e sempre utilizando aquela estratégia de água e leite. Então imagina, eu fiz a minha receita aqui, fiz 1 quilo, aí eu usei 600 gramas de leite, leite in natura, tá bom? Leite de caixinha, integral. Só que a hora que eu fiz a minha receita, ficou com muitos sólidos, eu preciso tirar 2% de sólidos. Então, pô, eu vou tirar 20 gramas de maltodextrina. Se eu tirei 20 gramas, minha receita vai para 980 gramas. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais 20 gramas de leite, para me voltar para o 1.000 de novo. Ah, não, eu preciso acrescentar mais coisas na minha receita. Então, eu acrescentei mais algum açúcar, foi para 1,30 kg. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 30 gramas do leite ou da água, para mim sempre balancear por 1 kg, tá bom, galera? Isso é muito importante. E aí, algumas estratégias de acordo com os ingredientes. Então, ó, lácteos, sempre, quanto mais melhor. E lembra que o seu limite é lactose. Então, cara, qual que é melhor colocar? 8% ou 12% de leite em pó numa receita, por exemplo, se eu faço com água? Cara, sem dúvida 12% vai ser muito mais saboroso. Então, respeita sempre o percentual de lactose. Respeitando, você pode mandar ver. Açúcares, trabalha com combinações. Lembra, seu objetivo principal são essas duas regrinhas aqui, ó, PAC e POD. Bom, e aí, antes de você saber o seu PAC, você tem que definir a sua temperatura de trabalho.
Qual temperatura eu vou trabalhar com o meu sorvete? Definiu a temperatura? Aí a gente vai escolher o pack necessário, tá bom? Gordura. Sempre tem que atingir o percentual de gordura, cara. Sempre, sempre, sempre. Isso ajuda muito a ter aquela sensação de frio do sorvete. E um detalhe aqui tem coisas que são 100% gordura e tem coisas que são fontes de gordura. Então a gordura de palma é 100% gordura. Um creme de leite fresco é 35% gordura. Então quer dizer que se eu colocar 100 gramas de creme de leite na minha receita, eu não estou colocando 100 gramas de gordura, eu estou colocando 35 gramas de gordura. Eu tenho que fazer essa diferenciação, o que é gordura 100% e o que é fonte de gordura, tá bom? Sabor. Lembre-se, se for usar frutas, por exemplo, ou polpas, né? Polpas ou polpas, aqui é frutas, deixa eu já corrigir. Para frutas e polpas, a receita deve sempre iniciar por esse item. Por quê? Porque é isso que vai definir todo o restante da receita. Uma coisa é eu fazer uma receita com 20% de fruta, outra coisa é com 40%. E a estabilização depende do processo e tipo de sorvete. Sorvete de base de água, vou usar um estabilizante. Vou fazer um processo a quente, é um. Processo a frio, é outro. Então, galera, essas são as recomendações para a gente fazer a nossa receita do zero. Se a gente segue essa regrinha, fica muito mais fácil da gente trabalhar. E aí é o seguinte, quanto mais a gente faz, mais fácil fica, né? Mais simples parece. No começo parece tudo difícil, mas quando se você só preencher todas essas lacunas aqui, definir todos esses processos ponto a ponto, fica fácil você criar a sua receita. Fica uma visão um pouquinho mais ampla e não simplesmente fazer por fazer. Então tem que pensar antes dos ingredientes até o seu consumidor final. Isso é importante e é assim que a gente faz uma receita do zero. Beleza, galera? E se você tem dificuldade de balanceamento, fala pra gente aqui no comentário, explique pra gente qual que é a sua dificuldade, que a gente vai responder e a gente vai junto para cada vez conseguir fazer um sorvete melhor, de mais qualidade e a gente elevar o padrão do nosso mercado. Como eu falo para os alunos sempre, é muito fácil fazer um sorvete melhor do que o padrão de mercado. Hoje o nível de sorvete no Brasil é baixo, a gente tem que melhorar isso. E se a gente tiver um pouco de conhecimento, aliás, se tiver o conhecimento básico, fica tudo mais fácil. Beleza, galera? Tamo junto! Lembra, se inscreva aqui no canal, compartilhe e até a próxima. Valeu!